Olá, boa tarde a todos. 5h30. Começamos agora o nosso webinar, a hype da inteligência artificial e a tomada de decisão data-driven, um webinar da H2O que eu agradeço demais aqui o convite, eu e todos os panelistas e palestrantes. Queria agradecer, em primeiro lugar, aqui o Daniel, que está recebendo a gente, que é vice-presidente da H2O para a América Latina, a Bruna e o Pedro, que fizeram isso tudo ser possível, e já começar agradecendo também os nossos panelistas que estão aqui para conversar sobre esse tema, o Afonso Menegola, que é gerente de ciência de dados na Sul América, o Wellington Mas, que é gerente sênior de Data Science, Inteligência Artificial e Machine Learning na TIM, o Sérgio Gaiotto, que é o Chief Data Officer na Oi, e o Thiago Hollenberg, que é Data and Advanced Analytics Manager na Comgás. Eu queria começar aqui, passando aqui para todos do painel a primeira pergunta, mas antes, para quem está assistindo, o que é o mais importante, o que é o mais interessante e gostoso da gente estar aqui hoje, né? 5h30, fim do dia, a gente promete que vai ser uma dinâmica muito legal, não vai ser uma dinâmica técnica, ninguém aqui vai explicar como monta modelo, ninguém vai dar aula de estatística, a gente está aqui para falar sobre a experiência dessas pessoas que são líderes no tema de dados, data science, inteligência artificial, reconhecidos pelo mercado, pela comunidade acadêmica também, para falar como que eles passaram por problemas, por desafios, como que eles estão levando a inteligência artificial para frente nas empresas onde eles trabalham. Então, eu queria começar com a pergunta, que é o que é hype? Porque quando a gente fala de hype, né, que é tanto o tema desse nosso evento, óbvio que a gente pensa em expectativas, em entregas, em realidade, né? Sempre tem uma dualidade que traz para a gente um pouco dessa ideia de hype. Então, primeira pergunta, o que é hype? Como é que você sente, né, você numa organização desse tamanho, a inteligência artificial como sendo uma hype ou ela não é uma hype? Como é que você vê isso? E eu queria aqui, nessa primeira rodada, eu vou chamar o nome dos panelistas aqui, eu vou começar com o Afonso, perguntando, Afonso, e aí, como é que é essa história de hype em AI? E depois eu vou passar a bola para o Wellington, para o Gaiotto e para o Thiago. Boa, bora. Gente, obrigado aí, todo mundo que está assistindo. Obrigado, time da H2O. Obrigado, Fernando. Todos os panelistas aí pela oportunidade, tá? De poder falar um pouco sobre esses assuntos aqui de inteligência artificial. Gente, pelo hype, ó. Eu gosto de ter uma visão meio de dualidade do hype em relação à inteligência artificial, em relação ao processo data-driven, que é a visão do copo meio cheio, a visão otimista em relação ao que o hype traz, e a visão copo meio vazio, né, que é o lado ruim ali do hype, né. O que é o copo meio cheio, né? O copo meio cheio do hype em relação à inteligência artificial, por exemplo, é que todo mundo acaba querendo, né, aquilo dentro da empresa. Então, uma venda, por exemplo, você querer colocar a inteligência artificial dentro da empresa, você passa por certas barreiras, né, quando uma pessoa ela precisa ser qualificada, por exemplo, em relação àquele assunto, né? Então, isso é muito bom, né? Você vai lá e você tenta fazer uma venda e essa venda ela acaba sendo um pouco mais fácil, né? O lado meio vazio do hype, na minha opinião, e aí esse é um desafio que eu acho que todos os painelistas aqui, eles fazem no dia a dia, né? Que é o lado do copo meio vazio. Que o hype, o lance do hype é que ele vai numa velocidade muito rápida, muito rápida, numa grande disseminação entre todas as pessoas do mundo, por exemplo. E o que acontece nesse momento, né? As pessoas elas acabam não... Por exemplo, para você estudar inteligência artificial, você tem que pegar um livro de estatística, um livro de machine learning, você tem que estudar sobre esse assunto profundamente, né? E o conhecimento, adquirir conhecimento, ele vai numa velocidade mais lenta do que o hype. E aí acaba tendo que as pessoas elas acabam disseminando a informação sem ter tanto conhecimento. E isso faz com que muita disseminação falsa, né, muito conhecimento falso, ele acaba sendo propagado, né? E aí a gente, gestor, ou quem está tentando implementar inteligência artificial ou processo data-driven, né, tem que passar por esse processo e tem que, às vezes, desconstruir, na hora da venda, né, desconstruir algum certo conhecimento dentro da cabeça daquela pessoa, né? Então, por exemplo, eu acho que todos os painelistas aqui já passaram também por esse tipo de problema, né? Que é aquela pergunta, mas o modelo ele vai aprender sozinho? E aí, não, você tem que, olha, não é bem assim. Aí tem que explicar que tem que ter um loop para alimentar o modelo, e aí construir esse loop é extremamente complexo nos dias de hoje ainda, né? Que aí tem toda essa questão de engenharia de machine learning para você fazer esse tipo de coisa, né? Então, essa é a minha visão de hype, né? Essa visão do copo meio cheio e a visão do copo meio vazio. Show.
Obrigado, Afonso. Muito bom esse tema do disseminar conhecimento, né? De tanto conhecimento acaba ficando... Tem razão, ótimo ponto. Antes de eu passar para o Wellington contar um pouquinho hype na visão dele, só 2 lembretes. Então, o primeiro é que as perguntas e respostas, por favor, coloquem... As perguntas, por favor, coloquem no Q&A aqui do lado, que eu vou trazer para os palestrantes. A gente tem como duração aqui prevista de 1 hora, então a gente vai das 5h30 até as 6h30, mas a gente vai extrapolar um pouquinho, assim, vamos respeitar a 1 hora de todos, mas quem quiser ficar um pouquinho mais, a gente ainda tem um tempinho de uns 10, 15 minutinhos que o time fica aqui, quem puder ficar, a gente ainda bate mais um papo com quem ficar. Então, passando a bola para o Wellington. Wellington, por favor, sua visão de hype. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bom, hein? Queria agradecer aí o convite mais uma vez, tá? E tentar trazer aí um pouquinho da visão aí que a gente acaba construindo ao longo de uma vida aí, trabalhando com essas coisas, né? Bem, trabalhar com Data Science não é fácil, né? Eu venho nessa jornada já tem um pouco mais de 20 anos, e lá atrás não era hype, não era sexy, era um caminho tortuoso e difícil, né? Mas, assim, é o que todo mundo espera, né? Que trabalha em algum segmento, no nicho de tecnologia, espera que esse segmento alcance aí a visibilidade, né? E a potência. E aí, como o Afonso, cara, colocou muito bem, a gente sempre tem os 2 lados aí da moeda, né? A gente tem uma curva muito difícil que para algo se tornar hype, realmente o mercado realmente querer aquilo dentro da sua empresa, de alguma forma precisa ser testado, né? Precisa ser validado. Então, acredito que essa jornada aí, dos últimos 15 anos, nos levaram a crer, né? Acreditar mais, saber que realmente funciona, né? Não é mágica, não é caixa preta, né? Não tem nenhum malabarismo ali mágico, mas assim, que funciona. Então, esse hype, ele acontece justamente no momento em que o mercado ele entende que de fato pode confiar em tomadas de decisões um pouco mais complexas, e isso faz com que a adoção se torne uma coisa mais fácil, né? E o dia a dia, o próprio público, ele consegue entender quando a inteligência artificial está na vida dele, né? Então, quando chega de forma palpável na mão dele, no smartphone, né, com um comando de voz, né? Então ele começa a entender que, olha, isso aí, essa cognição, a computação cognitiva de fato realmente funciona. Então, não basta o mercado querer e ter capacidade de trabalhar, se não tem ali que realmente a adoção, né? Então, eu acho que esse hype traz aí o copo mais cheio o ponto de vista da adoção, e é o que a gente, todo mundo espera, né? Ser levado, brincadeiras à parte, mas assim, parece que os dados, agora vamos levar esse negócio a sério, né? Então, assim, criou-se verticais e tratativas e leis, etc. Então, eu acho isso muito legal. Para um profissional da área, há tanto tempo, isso é muito bom saber que a gente está fazendo barulho, né? Isso é bom. Boa. Eu gosto de palavras-chave aqui. Para mim, eu fiquei com o Afonso no desconstruir, né? Porque você tem que desconstruir para poder construir um negócio. O ser palpável no smartphone aqui é super importante. E eu vou lembrar uma história famosa do mundo da propaganda, que era, não sei se você se lembra, uma famosa empresa de alimentos que tinha na Marginal Pinheiros, em São Paulo, e que os caras foram vender outdoor, sabe aqueles outdoor que ficam por na rua? E aí todos os outdoor da Marginal Pinheiros, até o caminho da casa do presidente, eram da marca. Eles mapeavam a casa da pessoa, para que ele entendesse o que era o out of home e tudo mais. Ainda bem que a gente passou desse tipo de prática, mas o ser palpável no smartphone desse caso era na rua, mas acho que ser palpável de várias formas e mostrar o resultado na empresa, né? Acho que é o grande negócio aí. Passando a bola para o Gaioto, vamos lá. Boa tarde. Eu vou pegar a analogia do copo cheio e vazio, ver se enche um pouco mais, se esvazia um pouco mais também. Eu gosto muito da hype porque ela é um fio condutor. Hoje, quando você olha o mercado, tem muita informação disponível, seja pelos meios digitais, seja pelas rodas de conversa, meetups e afins. Então, saber o que escolher é sempre um problema, né? Não necessariamente pela maturidade, mas especificamente aonde que você, que tipo de objetivo estratégico você responde com aquela hype. E AI, que eu acho que é como ver se consolidando, é assim que eu vejo na grande maioria dos assuntos, quando eu pego Google Trends e faço a pesquisa, machine learning vem caindo, ciência de dados vem caindo, AI vem se consolidando. Então, hoje eu acho que a hype é AI.
E AI, enquanto hype, enquanto conceito, ela ajuda, provoca executivos até um pouco de uma linhagem mais antiga, ou que não tiveram contato com o que é tecnologia, o que é data mining, quanto evoluiu. E aí não pode esquecer que tudo isso foi potencializado por tecnologia em nuvem, barateamento, acessibilidade, e até mudança de perfil e abertura ao novo. Então, a Hype ela permite isso, questionar. AI é para mim? Quando? Em que momento? Por quê? Então, a Hype tem essa consideração bem positiva, na minha visão. A parte mais copo vazio é que é 99% transpiração, 1% inspiração. Não tem como fugir disso. E com uma boa hype, você vai cair em alguns vieses, que é, eu vou trazer o profissional ideal para a situação que eu tenho, e ele vai resolver meus problemas. Muitas vezes isso acaba sendo uma escolha ruim, não porque o profissional não saiba, é porque você sequer sabe escolher o profissional. Você sequer sabe entender exatamente que tipo de hard skill você precisa, e, consequentemente, soft skill, que é algo tão importante quanto, considerando a questão cultural nas companhias, que é algo que não pode se ignorar. Então, quando você fala de copo meio vazio, que está mais ligado ao esforço e colocar na mesa a consciência que se deve ter em como aplicar e onde aplicar, traz um pouquinho mais a realidade de que aquilo tem um tempo. E aí, falando de experiência, não só na Oi, fora da Oi, mas falando de experiência de vida, 27 anos de janela, ajude a gente a errar muito e acertar muito. E a Hype, você acaba reforçando ou escolhendo aquilo que é mais importante numa vertical, testando, fazendo as famosas POCs, MVPs. E POCs ou MVPs não podem durar mais de 1 mês ou 2, porque você não consegue efetivamente aprender aquilo que é necessário para viabilizar aquele produto de entrega. Aliás, que produto de entrega é esse? Não, porque os números estão pequenos, a quantidade, a base de teste que eu tenho, ou o público-alvo, ele é ínfimo comparado com a base que eu tenho. Isso é natural. Costumo usar uma frase frequente: se você começa agora, daqui 6 meses você já tem um nível de maturidade que você não tinha. Isso parece óbvio, mas não é. Mas se você segura esse início de trabalho e começa daqui 6 meses, você já perdeu 6 meses. Então, quando você tem uma hype, existe uma boa prática, e eu faço isso com bastante frequência, destaca um profissional ou 20% do tempo de 2 profissionais para poder avaliar se aquele item chamado hype faz sentido, se aquele item se aplica à sua estratégia. Abre a conversa para os demais da companhia. Essa é uma falha muito grande que existem hoje em algumas empresas, que é o seguinte: infelizmente, as áreas, às vezes, elas são muito ciladas. Eu sou tecnologia, eu sou analíticas, eu sou área de marketing, eu sou... E eu percebo que quando existe uma abertura, um elo entre elas, onde se põe na mesa a oportunidade de discutir, até mesmo fazendo a primeira escolha do que vai ser entregue, deixando claro os resultados que estão sendo obtidos, ou o resultado não está sendo obtido daquilo que se esperava, mas efetivamente a aprendizagem traz, isso acaba enriquecendo a questão de entender como é que se aplica, onde se aplica, como se aplica. E hoje já existem formas que viabilizam isso. Quando você olha modelo ágil é um assunto, é uma forma de trabalho, e isso cada empresa pode adaptar da forma que melhor entender, que te permite ter um ciclo muito rápido sobre qualquer assunto que você traga. E o que eu queria destacar aqui sobre hype é que muitas vezes a gente escolhe uma palavra. E isso é péssimo, porque ela pode ter qualquer tamanho e qualquer direção. E aí, se qualquer tamanho e qualquer direção, fica muito mais difícil de acertar. Então, você quer escolher uma hype? Perfeito, não perca a oportunidade. Mas forme uma oração, coloca verbo, coloca sujeito. E aí eu vou pegar uma hype que está muito ligada a AI, que é o Data Driven. Data Driven, por si só, quando alguém olha, fala: isso é muito grande, isso é muito pequeno, isso é caro, isso é barato, isso é rápido, isso é devagar. Tem que ter o sujeito. Então, qual que é o sujeito aqui? Data Driven aplicado a quê? A estratégia, a cultura, a operação. Então, você quer falar de Data Driven orientado a dados? Orientadas a dados a partir do quê? Da estratégia. Vamos orientar a estratégia a dados. Vamos orientar a cultura a dados. Vamos, inclusive, mudar a cultura para poder ter a questão de aplicação de dados como o principal fiel da balança daquilo que você quer crescer numa companhia. Então, esses são os meus 2 centavos sobre como usar a hype da forma positiva, que é abrir os olhos e poder entender que aquilo tem um potencial. E mais do que isso, escolhe um pedacinho disso, reserva um pequeno parcela do tempo do time para poder testar essa hype, porque isso vai te dar a condição de hands-on, de entender se aquilo é quente, se é frio, se é áspero, se demora, se é mais rápido. Então, e obviamente, troquem muito dentro da companhia. E esse tipo de evento aqui, esse tipo de encontro que a gente tem, de trocar com os colegas, também nos enriquece sobre como é que eu transformo essa hype em algo tangível. Lindo.
E, Gaioto, demais. E você falou duas coisas aqui das que eu anotei. Duas? Ixi, Maria. Tem duas que eu anotei um monte, mas teve duas que eu pus em negrito, tá? Que eu adorei. Quando o Data Driven e o É Pra Mim. E o É Pra Mim, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou passar a bola pro Thiago. Só que, Thiago, eu vou passar a bola para você falar de hype. Ó, eu já começava, vou bagunçar a fila. Thiago, você vai falar de hype, mas eu vou pedir para você contar uma história. Eu estou pedindo uma para você e eu vou pedir uma para o Afonso também, que a gente bateu papos antes de chegar aqui, eu já vou pedir histórias, tá? Eu quero muito que você me fale um pouco daquele negócio de previsibilidade de onde vai dar. Lembra disso? A gente bateu aquele papo lá. Aquela história, para mim, é genial, porque aquilo traz para a realidade. Porque quando a gente foi bater um papo pela primeira vez, e foi, não, com gás, né? Data Science com gás. Eu fiquei pensando, cara, o que dá para fazer com gás? Na hora que você me deu o exemplo, eu falei, é para mim, é para com gás. Cara, não é possível não ser para uma com gás um exemplo aí. Então, se você puder contar isso. E depois eu vou voltar para o Afonso, para também contar a história, que ele me falou uma história de NPS, de uma turma lá, que se ele puder contar, eu acho que são exemplos de como a gente vai descendo isso aí. Então, a bola é contigo E aí, agora. Fernando, eu quero, depois que o Thiago falar, eu só quero fazer um adendo, vou deixar o Thiagão falar e depois a gente conversa, porque eu acho que tem uma história boa que linka tudo isso que a gente está falando. Lindo, show! Bora lá, Thiagão. Opa, primeiro, boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite, né? É muito peso aqui, né, cara? Tem uma galera muito boa aqui, né? Deixa eu primeiro fazer, senão não sou eu, né? Quem me conhece tanto profissionalmente quanto dando aula sabe disso, senão não sou eu, né? Primeiro, eu passei a mesma coisa esses dias, tá, Afonso? Mas a IA responde tudo sozinha, então deixa ela em produção, coloca ela lá e vai, vai embora, vai cair. Falar de hype, para mim, é um ponto muito sensível, porque, assim, eu amo esse assunto, dados, inteligência artificial, tecnologia, sou muito apaixonado por isso. Só que o assunto hype e AI, né? Hype e machine learning, como disse o Gaioto, o Hélio também comentou aqui, para mim é muito difícil de você falar isso sem falar de governança de dados. Aí você fala assim, aonde fica o copo cheio, vazio, IA com governança de dados? Se você pegar a maioria dos projetos de inteligência artificial no Brasil e no mundo, agora vai doer, né? É um fracasso. Em média, os projetos não são um sucesso. Por quê? É hype, é legal, é bacana, né? Fica o seu diretor, o seu chefe, né? Todo mundo. Mas, poxa, o Gaioto implementou na Oi, vamos colocar também, né? Cara, porque é legal, ele publicou artigo, vamos lá. Só que para a gente chegar no hype da AI, do machine learning, acho que a gente precisa olhar melhor para os nossos dados dentro de casa. E aí eu gostei quando o Gaioto comentou sobre o Data Driven, né? A gente quer trabalhar com AI, mas a gente não quer mexer nos dados direito, a gente não quer olhar a qualidade dos dados que a gente tem dentro de casa para aí sim fazer uma inteligência artificial. A gente poderia ficar aqui horas tentando dizer conceitualmente o que é a inteligência artificial, cada um daria um termo diferente, mas acho que o resumo é, cara, para ter inteligência artificial eu preciso ter dados. Então, para que eu tenha essa hype que todo mundo fala, se eu não tiver uma qualidade de dados muito boa dentro de casa, esquece que eu não saio do outro lado, né? Quando a gente conversou a primeira vez, eu sou fã de leitura, né? Aí eu até peguei o nome do livro aqui de novo, porque senão eu erro sempre o nome do autor, né? Mas tem um livro muito legal que fala de hype de inteligência artificial na China, que o nome do livro se chama Inteligência Artificial, e o autor, deixa eu pegar aqui, acho que o Fernando até me corrigiu da última vez que a gente conversou. Kai-Fu Lee. Né? Kai-Fu Lee, né? É um livro sensacional para estar lendo e entender o hype de AI. Ele não passa no Brasil, ele vai falar da China e dos Estados Unidos nessa corrida sobre a inteligência artificial, mas ele mostra muito claramente que para que eles chegassem nesse hype de inteligência artificial, eles trabalharam muito o hype do dado, o hype de ser data-driven, de ter uma governança de dados, né? Se tiver alguém de governança de dados me escutando agora, espero que esteja vibrando, né? Mas a gente fala do cientista de dados e esquece da galera de governança de dados. Se não tem governança de dados, esquece, você não tem modelo. Você me perguntou, cara, Thiago, o que dá para fazer numa com gás, né? Cara, empresa que entrega gás, né? Mas eu gosto bastante, né, do que uma diretora aqui falou para mim, né, na Comgás, né? A Comgás é sim uma empresa de distribuição de gás, mas a Comgás é também uma empresa que constrói, ela precisa construir rede. Então, começa a imaginar, onde você pode aplicar a inteligência artificial? Cara, eu posso aplicar para reconhecimento de padrões de rede, eu posso aplicar para entender
danos que eu possa ter em obras. Então, você olha, você está vendo a Comgás, mas, cara, se é de uma empresa de engenharia, de construção de prédio, que não usar a inteligência artificial para capturar o que está acontecendo na obra e prever um acidente, prever uma falha. Isso é o hype da inteligência artificial, ou seja, como disse o Afonso no início, né? É você tirar ele do momento acadêmico, né? Sou acadêmico, isso aqui é AI, e trazer a inteligência artificial para o meio corporativo, para como funciona. Então, você tem previsibilidade de compras, né? Então, acho que um case que eu posso até falar aqui, porque é público, porque a gente publicou um artigo, inclusive, na Rio Óleo e Gás, que sai agora em 2022, é que, por exemplo, a gente precisa comprar gás para distribuir gás, né? É isso que a gente precisa fazer. Então, para o gás chegar até a sua casa, o gás comprou gás do fornecedor. Então, tem uma lei, inclusive, do governo que mostra como a gente deve retirar gás dos fornecedores, por exemplo. E aí, o que a gente criou? A gente criou e está criando, porque foi uma primeira versão e agora a gente vem com mais versões. A gente criou um modelo que é capaz de entender os parâmetros de entrada, beleza? De quanto a gente precisa de consumir de gás, e a gente vê o quanto a gente compra de gás por dia ou retira de gás por dia desses fornecedores, né? Desses caras que fornecem gás. Por quê? Só para você entender rápido, tá? Gás não se estoca, né? Tudo bem, gás não se estoca. Então, assim, se você falar para mim que você vai pegar 10 metros cúbicos e usar 7 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, eu tenho que abrir a porta e jogar fora, porque como é que eu vou voltar para a tubulação e falar, não, põe no banco de dados agora e guarda isso aqui. Então, eu tenho que ser um pouco preciso de quanto a gente retira de gás. Então, esse foi um caso bem emblemático que a gente está implementando, beleza? Está em produção, já está trazendo frutos, assim como outros, de novo, que a gente está pensando já, trabalhando para, consigo prever algum dano na rede? Preciso prever algum acidente? Se eu tenho dados, se eu tenho imagem, eu consigo fazer. Mas volta de novo aqui, só para me te passar, Fernando. Cara, dá para fazer IA aqui? Dá. É possível, é? Tirando as brincadeiras à parte, você pode até procurar códigos na internet, aí no GitHub, que faz reconhecimento de imagem. Não é algo de outro planeta hoje em dia. Mas se eu não tenho dados, se eu não tenho a governança sobre essas informações, como eu vou construir um modelo lá para frente que seja capaz de fazer isso? Então, acho que a minha contribuição aí, como disse o Gaioto, eu vou roubar a frase dele, os meus 2 centavos aí, vai na mesma linha, né? O hype é legal, temos que ter, mas, galera, vamos prestar atenção na governança desses dados dentro de casa. Deixa eu pegar um ponto. Manda ver, Gaioto. Gaioto, deixa eu só falar uma coisinha rapidinho, porque eu acho que é importante. Eu vou pegar aí, Gaioto, eu passo a palavra para você, que é super fácil. Pessoal, enfim, hoje eu estou na H2O, mas eu trabalho nesse mercado de dados, seja ele mine, exploração, construção. Eu fiz essa brincadeira com vocês, eu fui gerente de produto de SQL Server 6.5 na Microsoft, que é um produto que sequer existe mais, né? O problema desses hypes e esse que a gente está vivendo, e eu comentei com vocês em algumas conversas que a gente já teve, que eu tenho um enorme respeito pelo trabalho que vocês fazem, porque o trabalho que vocês fazem, ele não é um trabalho puramente científico ou técnico ou de gestão do departamento. Uma coisa que a gente percebe quando a gente fala, e a gente acaba sendo uma dessas empresas que quer promover ou tenta surfar dentro do hype de IA, existe uma diferença muito grande do que vocês no dia precisam para tornar um projeto real, e aqui o Wellington falou, o Afonso falou, o Gaioto falou, o Thiago também acabou trazendo pontos finais, e aí pegando um pouco a analogia do copo, eu vou falar de um copo que não existe, ou pelo menos até hoje não conseguiram provar, que é o Santo Graal, né? Precisa tomar muito cuidado, porque o processo de IA dentro de uma empresa precisa deixar de ser um hype para ser um processo aonde mude-se a cultura da empresa para ter governança, para ter data-driven, para poder gerar bons modelos de negócio, para daí a empresa buscar um retorno sobre investimento e provar que a solução vale. E quer saber? Pouca gente está fazendo isso. É um bom ponto. Desculpa, Gaioto. Imagina, mas eu só queria pegar uma fala. Gaioto, fala depois falando para o Afonso. Não, tranquilo, já bato bola aqui para o meu amigo de longa data. Thiago trouxe uma mensagem importante dentro da sua fala que eu queria destacar.
ele comentou que a Comgás não é uma empresa de distribuição de gás apenas. Ela tem uma finalidade diferente. E eu ouço com bastante frequência: a minha empresa é de tecnologia, a minha empresa é de tecnologia, a minha empresa também é de tecnologia. Senhores, o mais importante é saber qual que é o perfil da sua empresa, a identidade da sua empresa. Nós, a Oi, nós somos uma empresa de clientes. Nós somos uma empresa cliente-centrista. Nosso triênio, a gente está buscando olhar o cliente em primeiro momento. Todo tipo de produto e serviço que a gente estiver desenvolvendo aqui para frente, esse é o grande objetivo, com a venda da unidade móvel, com a criação de uma unidade de fibra, é justamente colocar o cliente no centro. E quem vai apoiar esse cliente? Duas coisinhas básicas: Digital First e a estratégia Data Driven. Então, saber o que a sua empresa é o primeiro passo para entender se essa hype se encaixa ou não. E o passo seguinte é como o Daniel colocou. A hype ela é boa para você dar entrada, mas se você não tiver o processo com as pessoas certas, que é algo que o Diniz sempre coloca, né? Ter as pessoas certas, os processos bem definidos, aí você não sai do outro lado. Diferente disso, eu garanto que a evolução ela vem. Boa, Gaioto. Agora é contigo, Afonso. Só uma frase. Você conectou duas frases boas. Que você falou o seguinte: lembra que tipo, é para mim? Só que a questão do é para mim, se eu não sei quem eu sou, fica mais difícil ainda, né? Aí você sai fazendo AI por AI, né? Afonso, é contigo. Muito bom. Eu só queria complementar mesmo, porque o Thiago ele tocou muito bem mesmo e falou de governança de dados, a qualidade de dado e, cara, isso é extremamente necessário. E aí eu acho engraçado porque, assim, tem um paper famoso da Google que ele foi escrito em 2015, que aí podem pesquisar aí, e eu acho legal de levantar a bola, que é o débito técnico, né, de sistemas de machine learning, né? Então, dei uma pesquisada nesse artigo da Google. A Google ela está falando isso faz 7 anos, né? E até hoje está difícil de colocar dentro das empresas. Por quê? Porque além dos dados, quando você quer colocar um modelo em produção, você tem que versionar o dado, versionar o modelo, para poder fazer auditoria, né? Tem a questão de explicabilidade desse modelo. Olhem os modelos com vieses absurdos, né? Que eles dão preferência para uma classe social, por exemplo, né? Você tem que se preocupar com essas coisas, né? E essas coisas, elas não nascem do nada, né? É um monte de sistema que está acoplado dentro do lado daquela inteligência, né? Que está fazendo esse processamento, essas análises, né? Então, tem uma infraestrutura gigantesca, que é justamente o que o paper da Google mostra, né? Ao redor daquela inteligência, né? Tem uma imagem muito clássica, que é um quadradinho pequenininho com o código de machine learning e um monte de quadradinhos gigantes que são infraestrutura, dados, sistemas, etc, né? E aí eu atribuo também essa grande dificuldade de colocar, né, isso dentro da empresa, porque essa parte de TI ao redor daquela inteligência não é sexy, não tem hype ali, entendeu? Então, fica mais difícil nesse sentido, né? Só queria dar uma complementada mesmo. Boa, como para a parte não sexy, é verdade. Elton, é contigo, Elton. Além de você continuar na pegada da turma aqui, eu vou pedir para você também já começar a mudar um pouquinho o nosso tema, para depois também já começar a falar de pessoas, porque eu sei que tá super fácil contratar, isso é super tranquilo, tal. Você vai nesse... Comente e continue nesse tema, por favor. Elton, se você falar que tá fácil contratar, vamos pegar e trocar o WhatsApp. Me avisa também, por favor. Fácil não tá, mas eu tenho uma dica aqui. Oi, Master Dados, programa que a gente está fazendo para capacitação de pessoas que querem pivotar sua carreira. Já está em andamento, já está na segunda fase do programa, e a ideia é entregar para o mercado pessoas preparadas para inteligência artificial, síntese data science e inteligência de dados. Então, vem cá que vai ter muita gente boa para vocês contratarem direto. Vai estar lá, já preparadinho. E a gente também vai contratar. Show de bola, Gaioto. Boa, lindo. Oi, masterdados.com.br. A gente vai abrir o Top Turma no próximo semestre, mas já está rodando. Legal. Não, é só pegar um gancho aqui em relação a essa questão dos dados, né? É muito engraçado. Durante esse período todo aí trabalhando com mineração de dados, ciência de dados, estatística, enfim, todas as empresas, nenhuma, tá? Todas as empresas e instituições e todos os projetos que eu trabalhei, a gente sempre teve dificuldade em relação a dados. Então, você chega para poder desenvolver um projeto de machine learning ou IA, e aí você olha para trás e fala assim, cara, eu não consigo subir o segundo pavimento, consigo botar esse telhado aqui porque a fundação não suporta. E aí e é engraçado, né, em algumas das experiências que eu tive que dar um passo atrás e trabalhar
do ponto de vista de dados para poder estruturar aquilo, né? Então, assim, é até engraçado. Em projetos anteriores, experiências anteriores, eu deixava de ser líder ou chefe ali de gestor de IA e machine learning, assumir a área de Big Data ou de Data Warehouse para poder organizar, e aí então eu voltar para a minha função para poder fazer o negócio direito. Então, assim, é um desafio muito complicado, né? Linhagem, Data Glossary, desculpa, dificilmente eu vi alguma empresa no Brasil trabalhando num formato do Dama, sabe? Fala-se muito de certificação A, B, ou C, ou D, ou isso, e a de dados mesmo, que a gente já tem, é tão boa, a estrutura do Dama, ela é algo aí de referência, com certeza, para o mercado abraçar. Tá? Se quiser ter sucesso em ciência de dados, você precisa ter sucesso no seu ambiente de dados. Não tem ciência aí se a gente não tem dados, né? Então, de fato, isso é um grande desafio. A gente pode ter o melhor carro de Fórmula 1, com a melhor engenharia, com o melhor câmbio, transmissão, aerodinâmica, se ele não tiver combustível eficiente, a gente não consegue fazer ele andar 20 por hora, não consegue fazer ele sair do lugar. Então, esse é um dos grandes desafios aí que eu acho que todo mundo que está aqui nesse painel, grande parte do pessoal que está aí nos assistindo, passa, né, a dificuldade. Hoje, meu time trabalha quase que 90-10, tá? 90% do esforço organizando, higienizando, trabalhando o dado para que ele se torne aproveitável ali num formato direto para um modelo de dados. Então, a gente gasta muito tempo. Mas, poxa, por que é tudo bagunçado? Absolutamente não. Das empresas todas que eu passei, acho que a TIM é o que tem o maior nível de maturidade em relação à estrutura de dados. Mas é que o que a gente necessita ter, o nível de maturidade que a gente necessita ter, a arquitetura de informação que a gente precisa ter para poder trabalhar de forma fluida, ela é um patamar ainda que a gente precisa, todo mundo que trabalha com dados precisa alcançar, né? E aí, falando aí essa questão de pessoas, né, cara, vou te falar, pessoas, é um grande desafio, né? Muito difícil, né, a gente contratar um cientista de dados ali completo, formado e ainda com experiência, né, aplicada em algum tipo de negócio. Porque é engraçado, né? Você pega ali um diagrama de Venn ali que mostra como as interseções dos skills ali para poder formar um cientista de dados, né? Toda a parte de matemática, de estatística, toda a parte de computação e ferramentas, etc. E aí vem uma parte muito importante que todo mundo a vida inteira sempre esqueceu, que é a parte de negócio, né? É a parte de conhecimento, aplicabilidade, né? Então, assim, é muito difícil você achar esse profissional no mercado, né? Uma pessoa que teve ali uma formação em estatística e aí fez, de repente, um trabalho e elaboração, enriquecimento na parte de tecnologia ou vice-versa, né? E aí, ainda com experiência no mundo de dados e tal. Cara, é muito difícil. Tá, é muito difícil mesmo. Nós temos pouquíssimas universidades aqui no país que oferecem um bacharelado em estatística, tá? Se comparado a outros cursos, a gente tem pouquíssimas universidades, eu posso estar errando, mas com certeza não é nada acima de 30, tá? E é uma demanda muito alta do mercado e que não atende, né? Então, assim, eu já fui o cara que ia para a banca do IME, lá na URCA, para poder ver apresentação de doutorado e mestrado para poder contratar, né? E a gente entendia ali naquele momento, pô, a gente tem um potencial ali, né? Um profissional em potencial. Por quê? Porque a vida acadêmica com que esse profissional ali estava acostumado não é a nossa vida esquizofrênica, às vezes, do dia a dia das empresas, né? Eu tenho ali 7 meses, 8 meses para poder fazer um estudo, um trabalho. Cara, em 7, 8 meses a gente já fez aqui, dentro da TIM, 5, 6 cases diferentes em IA, entendeu? Então, o time é diferente. Então, esses profissionais, eles passam por um processo de cultura, né? Do mundo corporativo, do time, né? Às vezes a gente tem aí empresas de varejo, empresas aí como banco, onde o tempo de reação ele é um fator importante, né? Então é muito complicado. E existe ao contrário também. Existe aquele profissional que ele é especialista num nicho específico ali, né, de negócio, pode ser óleo e gás, pode ser telco, pode ser banco, pode ser seguro, etc. E aí ele fala assim, cara, e ciência de dados? É para mim, hein?
eu quero esse negócio aí. E aí ele começa a estudar. E aí tem ao contrário também, ele fala assim, gente, eu não quero essa vida da academia de novo, isso é muito doloroso, o caminho é tortuoso, é árduo, né? A gente vê aí turmas de estatística entrando cerca de 30 e forma 5. Isso é normal, nos últimos, desde que eu me entendo aí, funciona assim, né? Então, o caminho é árduo, né? E toda vez que vai contratar, né? Eu tenho já estratégia de quase que fala, gente, deixa isso, eu vou estar sempre contratando, deixa no formato onde eu estou, porque o mercado está muito competitivo, né? Para esses profissionais já formados, e aí tem os profissionais de formação, né? Enfim, e que a gente precisa, às vezes, formá-lo em algum desses pilares, às vezes da tecnologia, às vezes do negócio, às vezes da própria estatística. É claro que a gente entende que é um profissional que ele vai precisar de um trabalho a longo prazo, e esse trabalho de formação é extremamente fundamental. Tá? E só para complementar, em 2019, tão cansado de procurar profissionais no mercado, aí eu conversei com a Estácio, naquela época a gente lançou o primeiro curso superior do país de ciência de dados. Hoje aí já está na casa de quase 2.000 alunos, né? Eu fui o coordenador pedagógico do curso, e é um curso aí voltado para a população de um modo geral, porque é barato, tá? Acessível. A ideia é que fosse acessível a todos, e não algo elitista de uma universidade federal, de difícil acesso, etc. Show, Elton. Bom, e aí você trouxe... Isso aqui a gente tem que... O próximo assim, a gente vai se chamar de o happy hour da inteligência artificial, porque, cara, a gente vai rodando coisa... E assim, eu vou notando coisa que, assim, se faltar tempo, eu vou jogando coisa na mesa. E, assim, tem muitos temas. E, por exemplo, teve um aqui que eu sei que o Garoto vai gostar de falar depois, que é ciência. Então, o que é ser ciência? Porque a gente passou pela palavra ciência. Ciência de dados e ciência, né? O que é ciência? Você voltou para a diversidade. Eu vou passar a bola agora para o Thiago. E depois que o Thiago falar, eu quero muito rápido, cada um me passe muito rapidamente o seguinte. Eu quero ser contratado no time de IA de vocês. O que você vai olhar em mim? Então, eu já sei aqui que se eu estiver apresentando na banca do IME, eu tenho chance. O que mais? Não, é sério mesmo? É uma certificação, é um curso, é um projeto? O que eu tenho para fazer? Eu vou falar uma coisa que é muito importante, bem rápido, tá? Algumas empresas de RH já me procuraram para poder entender se o processo de recrutamento deles estava falho. Porque é muito difícil contratar cientista de dados, engenheiro de dados, e entender, fazer um paralelo da experiência antiga, que tinha nomes e hashtags, vamos chamar assim. O cara que trabalhava com ETL, hoje ele é o engenheiro de dados, mas usa... Então, assim, é difícil achar essas pessoas. Então, até o próprio RH trazendo esse ponto, porque algumas empresas me procuraram e falaram, Elton, como é que seleciona? Faça isso, faça aquilo, faz não sei o quê, esse tipo de filtro aqui é adequado, etc. e tal. Então, assim, até as empresas de RH têm dificuldade em contratar. Tá? Isso aí é um problema que todo mundo deve permear todo mundo. Boa. Fernando, deixa eu contar uma coisa que acontece aqui. Quer passar para o Thiago? Passa para o Thiago. Passa para o Thiago, que ele está com a mãozinha aqui. Por favor, Thiago. Vai lá, desculpa. Acho que o ponto aqui é bem simplista, né? Eu sou um cara apaixonado também pelo assunto educação, e quando a gente fala de ciência de dados. Eu vou de novo, cara, vou pedir royalties para o dono do livro, para o Caio Folli, né? Dê uma lida no livro dele. Olha só, a proporção que a gente forma mestres e doutores. Eu sei que a gente está falando de graduação, estamos juntos. A proporção que a gente forma de mestres e doutores no Brasil, quando você compara a países que estão no hype da inteligência artificial, como Estados Unidos e China, é um número totalmente fora da nossa realidade. Então, assim, legal, achei muito bacana o Gaioto colocar aí, a Oi está trabalhando, a Comgás também vem trabalhando internamente para formar melhor os seus profissionais, né, para trazer curso, é bem bacana, mas, gente, assim, falar de hype no mercado de trabalho, se a gente não mudar a mentalidade, não é somente, peço desculpa a todos, vamos fazer curso, é legal, mas tem que ter uma mentalidade mais global. A China, cara, olha, prestem atenção, se você pegar o discurso do Joe Biden, nos 100 primeiros dias do governo dele, 40% do discurso dele é falando sobre a China está no hype da inteligência artificial e ele precisa buscar. Quando você vai estudar sobre o que a China fez, além dela mexer em todos os seus dados, trabalhar, ela procurou formar os profissionais dentro de casa.
E aí, uma coisa que nós brasileiros ainda perecemos muito, formar parcerias com universidades, seja que nem o Elton colocou com a Estácio, com qualquer outra universidade que tenha, e a gente tem bons profissionais. Se você pegar o mercado acadêmico do Brasil, forma uma galera muito boa. Eu brinquei com a minha esposa esses dias, que eu falei assim para ela, falei, cara, você já viu que quem lidera, por exemplo, não é de ciência de dados, mas vamos lá, quem está liderando o problema de Covid no mundo é brasileiro. É os caras que não estão aqui no país, mas estão fora, e são brasileiros que estão conduzindo. Por quê? Porque a nossa capacidade de informação é muito boa. Só que as empresas estão demorando para fazer parceria com as universidades, porque muitas delas acham assim, ah, não, fazer parceria com a universidade, vou gastar dinheiro, vou jogar fora, preciso trazer o cara pronto. Presta atenção, pronto você não vai trazer. Tem rapidinho, né? Pegando o gancho do Fernando, tem um relatório recente, eu até esqueci o nome da empresa, que diz que até 2027 a gente vai ter um número mais ou menos de 500 mil de pessoas, de vagas em abertas, no mercado de tecnologia, que não vai suprir. Então aqui não é legal, o que a gente faz para ter cientistas de dados? Gente, é uma carreira específica, acho que o Elton, o pessoal colocou muito bem, tem que ter a parte matemática, tem que ter a parte de computação, tem que conhecer do negócio, seja ele de gás, financeiro, telecom, seguros, do que ele tem que ser, tem que ter isso, mas você não vai achar esse cara pronto no mercado, você vai ter que formar esse cara. Então, se a gente não se unir, se o mercado não se unir com as universidades para formar com melhor qualidade, presta bem atenção, a gente vai começar a perder profissionais ou até mesmo projetos para países de fora, que é o, abre aspas, me permitam dizer assim, é o ataque que a gente sofre recentemente. Empresas de fora vindo aqui buscar, abre aspas, os poucos profissionais que a gente tem aqui para tracionar no Brasil. Acho que a gente precisa se unir nesse quesito educação, formar mais profissionais. Aí, Fernando, acho que vai continuar assim. Putz, o que eu preciso ser um cientista de dados? Tem o básico, que se você pegar aqui, todos nós vamos falar do básico, mas tem muito do que a empresa faz. Então, putz, eu preciso de um cientista de dados sênior para trabalhar com energia. Preciso de um cientista de dados sênior para trabalhar com telecom. Cara, a gente, Tiagão, a gente tem uma parceria com a Federal Fluminense, com o Núcleo de Desenvolvimento e Pesquisa lá, cara, que funciona super bem. Entendeu? Então, assim, eles tocam o projeto como se fosse um braço junto conosco. Então, assim, a gente ajuda a universidade a ter base informacional com toda a tratativa e critérios de segurança, óbvio, né? Para poder trabalhar, por exemplo, melhorias na rede, utilizando algoritmos avançados. E, cara, isso funciona muito bem, tá? E esse tipo de cultura foi uma coisa que não tinha lá no passado. Então, a gente tem que introduzir, a gente tem que levar e tem que mostrar que isso é sucesso. É claro, trabalhar ali, setar um pouquinho a expectativa daquele imediatismo, né, de resultado, mas isso tem que ser trabalhado e isso dá muito bem, faz muito sucesso, cara. Dá muito deixa eu colocar um ponto aqui. Daniel, só o último coisa que eu Pode ir, vai lá. O que eu acho, e isso é a percepção do Thiago, CPF Thiago, que o mercado também tem que parar assim, eu formo parceria com essa universidade, então o cara ou ele desenvolve para mim ou eu formo profissionais. Não, cara, a gente tem que ter uma cabeça de formações de profissionais no Brasil para suprir essa demanda do hype. Quando você pega, de novo, universidades nos Estados Unidos, universidades na China, o próprio Israel está fazendo muito isso, as empresas, sim, querem os profissionais, mas não tem aquele negócio amarrado. Eu financiei 40, então esses 40 me pertencem. Não, cara, esses 40 pode ir para outra empresa, por exemplo. Desculpa, Daniel. Não, olha só, pessoal, eu sei que quem faz as perguntas aqui é o Fernando. Vocês têm ideia quanto é o déficit de cientistas de dados no Brasil hoje em números? Eu sei. 27 mil pessoas. Esse é o atual, independente de sênior, júnior, e eu falo por isso porque a gente estuda, porque aí eu posso falar com alguma propriedade, porque eu acho que a gente tem, talvez, provavelmente, alguns muito bons cientistas de dados trabalhando aqui, mas eu acho que esse problema tem que ser atacado de duas maneiras. As empresas... vamos lá, pessoal. As empresas privadas estão, em 99% dos casos, para dar lucro para o acionista. Isso não é nenhum problema, não é vergonha
Não é vergonha dizer que dá lucro para acionista. Porque a empresa, porque eu sou ESG, eu sou verde, as pessoas aqui são felizes, legal, é super importante. Mas se você não existe uma estratégia que se sustente se você não der valor para o acionista. É tão simples quanto isso. Isso é um fato, né? Então falando de outro tipo de hype que fica para uma outra conversa, para um outro dia. As empresas precisam entender e copiar, e detalhe, ninguém está pedindo aqui para fazer um modelo específico para o Brasil. Você pode, sim, tropicalizar um modelo, mas se você pegar não vou para a China, não vou para os Estados Unidos, eu vou para o Chile. Tá bom? Talvez seja o país que, nos últimos 10 anos, tem mostrado um crescimento sustentável ano por ano, mas, enfim, está de longe de ser a maior economia da América Latina. Você tem, primeiro, um incentivo das empresas para investirem em centros de pesquisas das grandes universidades. E, pessoal, o Chile não tem 30 universidades, o Chile tem 7. 7. A gente tem 7, se eu não me engano, acho que no quarteirão em volta da minha casa, que é um outro problema sobre a banalização do curso superior, mas isso é outra coisa. Segundo, e quando a empresa investe, ela tem incentivos fiscais, porque daí ela não fica pendente para que os caras que se formam nos estudos, porque, pessoal, quem estuda de verdade está no IME, está na Unicamp, está na Poli, entendeu? Ou às vezes está fazendo qualquer outra coisa numa outra faculdade, mas esses são os cérebros, e a gente tem um problema muito sério em relação a isso. Por outro lado, falando um pouco, vamos supor que esses caras estivessem prontos, o que a gente tem visto, os cientistas de dados, eu tenho o prazer de trabalhar com diariamente, 2 brilhantes cientistas de dados. Eu estou preocupado no conceito técnico, no conceito tácito, e o Gaioto falou muito bem sobre isso, mas, cara, se o cara não tiver soft skills para, primeiro, entender o que precisa, escutar o que precisa e tiver um bom portfólio, cara, já teve gente que passou pela H2O e eu gentilmente convidei para que fosse ser bem-sucedido em outro lugar. Porque eu costumo brincar que o meu trabalho como gestor é fazer com que as pessoas sejam bem-sucedidas e, às vezes, as pessoas vão ser bem-sucedidas fora do ambiente que eu estou trabalhando. Então, assim, eu sei que a gente... Né, Fernando, eu acho que você tem aqui conversa para uns 50 talks depois desse. Mas esse investimento nas universidades, para mim, se não houver, a gente vai ter um problema para o resto da vida. Ô, Fernando, só me ajuda a responder, então, porque isso é hype de IA. Como a gente tem 27 mil vagas de cientistas em aberto e 12 milhões de pessoas desempregadas nesse país? É isso. É isso. Deixa eu tentar trazer um pouco. Eu gosto da perspectiva que a gente está colocando, mas eu queria ser um pouco imediatista, no sentido de o que é educação, o modelo educacional, que a gente tenta, inclusive, jogar EAD na mão da galera, e as coisas não são assim, porque você aprendeu com o professor na sua frente, presencial. Tem um monte de problemas estruturais, e eu concordo com todos os pontos que foram colocados. A perspectiva que eu quero trazer aqui temos sim um déficit monstruoso, e acreditem, vai piorar bastante, e, Thiago, desculpa entristecê-lo, mas são 12 milhões de desempregados, 4 milhões que não procuram mais empregos, são 16 milhões, e mais 12 milhões que estão informais. Então, você soma aí 28 milhões de pessoas. É muita gente, obviamente não tem uma base necessária, e aí eu começo a entrar numa outra coisa que eu falo sempre, e eu estou bem satisfeito de ver a Oi estar indo nessa direção. Análise de dados, me arrisco a dizer, é uma das competências, áreas do conhecimento mais inclusivas do mundo. Você pode estar no terceiro setor, ONG, você pode ir na privada e em empresas públicas. Não importa se você está falando de nutricionismo, de operação, de RH, todas as áreas que têm um estereótipo, eu sou humano, isso não quer dizer nada, porque todas elas fazem análises, Eu entendo que a gente está falando muito do cientista de dados, que é um cara super preparado e consegue ali fazer rocket science, mas entender o que é essa pessoa dentro de um grupo infinitamente maior de analistas de dados, que é você efetivamente usar a força de trabalho para isso. E aí eu percebo que as empresas agora, e é muito bom ouvir os colegas falarem sobre isso, estão investindo na sua força de trabalho com a questão de reskilling. Né? Data-driven não é... Cultura data-driven não é você colocar isso numa área de analytics e criar um silo. É o contrário, né? É você propagar isso para a companhia, garantindo o commodity de entregar dados confiáveis, com qualidade, na latência e estar sempre disponível, conforme combinado com a empresa em si. Tem discussões sobre governança de dados, LGPD, que são super importantes, mais do que ser um processo, é uma questão de ética e respeito ao próximo. Você está olhando esse aspecto. Mas onde eu quero chegar temos sim, hoje, uma fonte de trabalho dentro de casa, que ela tem uma oportunidade, garanto, mais de 50% das pessoas têm interesse de trabalhar com dados.
né? Quando a gente montou o curso, e aí é só trazendo um número, a gente percebeu que próximo da metade é o próprio profissional Oi que quer se requalificar, na verdade, né? Porque já está qualificado, está empregado, está trabalhando. Então, existem caminhos, existem formas. O difícil é como é que a gente consegue escolher essas formas mais rápidas, porque daquilo que é estruturante no mercado, a gente vai ter que continuar fazendo o que a gente faz. O próprio Thiago leciona, eu sou voluntário, mentor numa ONG que atende jovens carentes de Pirituba. Então, acho que cada um tem a sua iniciativa individual. Mas onde eu quero chegar temos hoje mais da metade, 80% do trabalho que é feito em análise de dados é feito por pessoas que recebem a informação, entendem o que ela quer dizer, e aí entra a ciência, né, como o Fernando ia colocar. A ciência é estudo, é você testar, é você tentar confirmar hipóteses, né? Então, se você consegue trazer o mínimo necessário, método científico, né, olhar para aquele profissional e trazer um pouquinho de estatística para ele, um pouquinho de entendimento de ferramenta, que nada tem a ver com trabalhar com tecnologia, nada, são ferramentas, né? Embora tenha aí, né, um viés muito forte. Existe muita gente boa dentro de casa que a gente não identifica e precisa dar oportunidade para identificar. Então, você tem que ter uma parceria muito grande com a área de gestão de pessoas, né, que algumas empresas chamam de RH. Você tem que ter uma parceria muito grande com todos os profissionais que estão dentro de casa. E me perguntaram uma vez num evento, qual que é o papel que você mais exercita como CEO da companhia? O que eu mais exercito é navegar com os meus pares e não importa o nível hierárquico com todo mundo. Né? Que hierarquia é outra coisa que atrapalha, às vezes. Eu gostei muito do ponto, velho, que a gente, às vezes, está num trabalho, você desce, você faz um rasante, encosta a barriga no chão e começa a entender o que está acontecendo ali, os pequenos detalhes que você quer ajustar num trabalho que está sendo feito, num estudo que está sendo feito, numa dataset que foi usado, numa variável que você está colocando no seu modelo, e você volta para lá para você poder ajudar a empresa a seguir seu rumo de acordo com a estratégia que foi adotada. Então, sim, a gente tem uma defasagem monstruosa, todos esses iniciativas... Quem nunca, gaioto? Pois é, eu acho que pegou, esticou, arregaçou a manga. Tem que ser, cara, né? tem que ser, não tem jeito. Não tem jeito, senão não sai do outro lado. Senão não sai, fora gente. que você leva o exemplo para o time, né? Você mostra para o time esse monte de fala que a gente coloca na mesa, que é muito bonito, mas te mostra que é real, que a gente está ali para apoiar. Então, é uma questão de humanização também. Tem tanta coisa boa envolvida nisso, mas onde eu quero chegar é o seguinte: tem sim um problema sério de educação no país, vai levar um tempo para resolver, mas cada um fazendo seu pedaço ajuda. Temos sim que fazer parcerias com universidades, centros de pesquisa, isso é o mínimo, tanto que o curso que a gente faz lá é uma parceria com a Faculdade Forte. Mas também tem um time muito grande dentro de casa, que pode ser apropriado à turma análise de dados, o assunto análise de dados. E veja bem, não é para analíticos, não. É na sua área de atuação começar a trabalhar com análise de dados. Né? Eu brinco, né? A galera de TI, que eu admiro muito, e sem eles a gente não tem ferramenta, tem aquela questão do Shadow IT. Não. Analytics é o contrário. Eu quero mais que tenha todo mundo na empresa falando de Analytics. Todo mundo, até a copeira que faz a contagem de cafés. Estou percebendo aqui que diminuiu a quantidade por causa da pandemia, vou diminuir a compra de café. Gente, isso parece uma brincadeira, mas no fim do dia, quando você junta esses centavos, você tem a mudança de forma de trabalho da companhia. Então, é muito bom ver que todos aqui, todos trouxeram exemplos reais de estar tentando buscar o reskilling, está tentando trazer pessoas, né? E eu tenho acadêmicos aqui que eu já contratei, já trabalhamos juntos, o Afonso e eu, né, ali liderado, que foi um exemplo real de como é que a gente aplica a garra do acadêmico e você consegue transformar o soft skill dele para se adaptar à empresa, que é verdade, é um dia a dia difícil, é um dia a dia diferente para quem está na academia, mas tem espaço. Tem espaço, às vezes você não tem aquela vaga, mas em um outro momento isso acaba sendo aberto. Então, olha para dentro de casa, tem muita gente boa, olha para fora, entende quais são os requisitos mínimos, soft skill é super importante. Se você consegue encontrar pessoas que têm o mínimo necessário daquilo que é senso lógico e também tem um soft skill pensando em potencial, vale a pena investir, vale a pena. Mas eu errei, eu falhei, faz parte. Lindo. Ô, Gaioto, eu vou passar a bola para o Afonso agora, só um comentário antes. Adorei quando você falou de analytics em todo lugar. Quando nas minhas aulas eu explico para profissionais de marketing que é grupo de controle. Estamos lá atrás, tá, galera? Tô explicando isso. Tudo bem, faz parte. Cara, é do jogo, gente. Vou falar para vocês. É do jogo, gente. Não, sério, é do jogo. É a coisa mais legal da educação, que eu ensino. cara. Não, é a coisa mais legal que eu ensino. Sabe por quê? Porque aí depois, quando passa o tempo, nas minhas aulas seguintes, eles começam a questionar tudo. Maravilhoso. Eles falam, cara, mas como assim aumentou em 50%? Fernando, se não tinha um grupo de controle? É animal, é o que você falou da copeira. Tem coisa mais maravilhosa e menos egocêntrica do que você compartilhar teu conhecimento, cara.
Ah, é maravilhoso. Só o gancho. Porra. O Fernando, você dá aula para marketing, né? Eu dou aula de vez em quando para advogado e eu tenho que explicar o que é grupo controle, tá? É isso aí. Ô, Afonso, vamos lá, desculpa, eu pulei a É do job, Afonso né? e É do Elton, job. vamos lá. É do job. Boa. Eu queria trazer até um gancho que o Fernando, você fez a pergunta antes de tipo, tá, mas e agora? O que eu posso fazer? O que eu estudo? Como é que eu entro nessa área, por exemplo, né? Porque, assim, a gente trouxe uma discussão, assim, ó, riquíssima, na minha opinião, porque a gente falou sobre as dificuldades que as empresas deveriam investir, o governo deveria investir, por exemplo, né? Em cima desse tipo de coisa. Só que esperar um pouco essas esferas aí se resolver nesse sentido, aí as pessoas aqui que estão assistindo hoje, estão querendo entrar na área, por exemplo, talvez não dá para esperar isso acontecer, né? Então as pessoas elas têm que correr atrás, né? Então eu queria aproveitar, né, a pergunta do Fernando, do que você precisa aprender, o que você vai atrás e tal, né? E aí vai existir os mais diversos assim cursos, por exemplo, né? O pessoal faz muito de curso online, né? Mas aí tem todo o lance de EAD, tem aquela questão da empresa própria reconhecer aquele certificado, por exemplo, né? Tem todas essas questões. Existem cursos presenciais, por exemplo, né? Que nem o Thiago dá aula, o Gaioto tem ali com o E-Master Dados, eu também dou aula no INSPER, né? E é um jeito excelente de aprender, né? Mas o que eu mais recomendo para as pessoas que estão ouvindo, que estão querendo entrar na área, né? É aprender na prática, na verdade. Tem a teoria, né? Ela é extremamente importante, mas sabem uma coisa que até o Wellington falou, por exemplo, que é assim, é muito difícil de encontrar o unicórnio, né? Cientista, que ele sabe de matemática, que ele sabe de computação e que ele sabe de conhecimento de negócio. Só que você que está ouvindo, que talvez está querendo entrar dentro da área, tem o conhecimento de negócio, não tem a matemática e não tem a computação. É isso que você precisa aprender. E aí, o que eu sugiro? Ó, se vocês forem ver, vai ter uma aplicação de inteligência, de machine learning, de inteligência artificial, ciência de dados, que eu quero chamar, dentro de cada área, de qualquer empresa, de todas as áreas vai ter uma aplicação, por exemplo. Então, se você é do jurídico, tenta pesquisar sobre um modelo que pode ser aplicado em âmbito jurídico e, cara, aprende Python e tenta fazer alguma coisa lá em cima. Pega os dados, pega o Excel que está lá no seu negócio, joga dentro do Python, aprende a programar em Python, por exemplo. Então, tenta aprender mais na prática. Isso é o que eu estou tentando trazer. Até porque, por exemplo, uma coisa que é muito boa também para o pessoal é portfólio, né? GitHub, por exemplo, ter código lá. Porque eu, por exemplo, já contratei pessoa olhando só o GitHub, porque eu abri o código da pessoa e aí eu vi, putz, essa pessoa ela sabe isso, ela sabe tal coisa, etc e tal. E aí fica muito mais fácil também na hora de contratar e saber que a pessoa tem um determinado conhecimento, tá? Ô Afonso, só rapidinho, Fernando. Afonso, aí eu indico muito o Kaggle, né? O site Perfeito, boa. Porque assim, ali é tanto para quem quer aprender, quanto para quem quer contratar, quanto para a empresa que quer gerar um desafio. Kaggle é um ótimo site para isso. E é legal o Kaggle é nóis, viu? Kaggle é nóis, viu? Não, o Kaggle é legal no que o Thiago trouxe. Kaggle é nóis. Tem mais uma sacada no Kaggle. Ah, mas como é que eu aprendo no Kaggle se eu não sei quase nada? Entra em algum case que você achou interessante. Titanic, pessoas que sobreviveram entre outros pontos, ou qualquer outro, Uber, viagens. Começa a ler o fórum de discussão. A galera coloca, eu pensei nesse modelo, eu pensei dessa forma, considerei essa hipótese. Ali você já está aprendendo. Aí você tem que ir para o hands-on. Né? Lembrando que a gente está no momento da andragogia, né? 70% hands-on. Tem que testar, tem que entender. Mas aí me faltou o entendimento daquele assunto. O que não falta é fórum de discussão, seja no próprio Slack, né? Tem um fórum que eu adoro, participo bastante, que é o pessoal do Data Hackers. Tem o site deles também. Entra lá, tem muita discussão legal, o pessoal responde prontamente. Então, tem muitas ferramentas. O que falta, às vezes, é orientação, como o Afonso colocou agora. Que caminho seguir, né? E, às vezes, também falta entender que está um pouco nas mãos das pessoas ir atrás desse conhecimento, o esforço em si. Eu sei que a realidade de cada um é muito específica. Tem pessoas que têm filhos, são separadas, não têm condições de sentar, têm 2 empregos. Mas, infelizmente, a gente está num momento de vida, de mundo, que a gente precisa colocar um pouco mais para poder colher um pouco mais. Não tem jeito. Boa. Ótima mensagem. Foram mais para colher mais. Porra, legal, garoto. Eliton, contigo. Cara, super rápido aqui, tá? Essa história aí que eu vi todo mundo comentando, falando assim, cara, vamos empoderar, vamos treinar, vamos capacitar, vamos envolver, né?
E aí pegar esse pessoal e capacitar, né, desenvolver isso é fantástico. Quando você para e observa dentro da sua microsociedade, que é ali a tua empresa, o primeiro passo está ali dentro, né? Então, assim, cara, deixa eu fazer um trabalho, um plano, porque lá no início o Daniel até falou assim, cara, ciência de dados não é um projeto que vai começar, que vai acabar, é um plano de desenvolvimento, sabe? É um programa de desenvolvimento em ciência de dados, né? Então, não é um negócio que nasce da noite para o dia. Lá atrás, quando eu cheguei na TIM, a gente propôs ali uma situação chamada de Self-Service BI. Tá? A área ali tinha, de repente, talvez, num volume ali de 500, 600 demandas para desenvolvimento de relatório por mês. Você tem gente para fazer esse tanto de relatório? Cara, pelo amor de Deus, não. Então, o que foi feito? Foi um trabalho ali de empoderamento das áreas de negócio, mapear os principais, os key users ali. Cara, quem é o mais técnico aí do seu lado jurídico, do seu lado de RH? Eu vou te falar, gente, foi feito projeto, sabe, dentro do jurídico, dentro da área de RH, projeto dentro da área de tecnologia de rede, projeto de acompanhamento sabe, tudo dentro de analytics, são projetos de analytics. E assim, o mais interessante é que quando a gente empodera, quando a gente treina e gera um ecossistema capaz de poder prover aquilo ali, você diminui o backlog de tudo de atendimento que tem lá na TI, você dá autonomia para o time to market daquela área, entendeu? Tem time to market que eu não consigo alcançar, porque eu tenho uma linha de processo ali que eu preciso seguir, SOX, etc. Não é change da noite para o dia, não é um negócio. A estrutura de DevOps é algo que, em alguns segmentos, ela é difícil de encaixar. Então, assim, devagar com a dor, né? Então, esse empoderamento e trazer essa formação dentro do seu ecossistema, que já é a tua própria empresa, é um caminho, tá? E isso foi um grande sucesso lá atrás, e hoje o programa que eu coordeno é justamente isso, é empoderar as áreas de negócio, ter um centro de excelência, tá, em IA e Machine Learning, para que ele seja multiplicador, para que ele seja área suporte, desenvolvimento, e é óbvio, os temas e casos mais críticos envolvendo, inclusive, a RPA que a gente está trabalhando, para que as decisões de RPA sejam mais complexas, e não simplesmente if aquilo, entendeu? Então, a gente está incorporando as duas tecnologias. Cara, com um projeto desse, eu não consigo botar, por mais que seja interessante para a área de rede ou isso aqui, não dá para largar lá. Então, a gente tem que suportar, né? E, então, assim, é interessante você colocar... tem níveis e níveis ali de especificidade dentro da ciência de dados como um todo, englobando IA, machine learning, matemática aplicada e afins. Mas, assim, tem níveis e níveis. E, cara, a maioria é o famoso Pareto, né? Se a gente treinar ali, a gente vai conseguir resolver a maioria dos problemas. Boa. Tá? Demais, Elton. E assim, eu queria muito, a gente já estourou 1 hora, então a gente agora vamos para os finais aqui. E assim, eu estava muito querendo, nas últimas perguntas, voltar para change management, para como fazer isso, para como a área não ser gargala, mas no fim, Elton, a sua inteligência artificial leu o meu pensamento e você já foi entrando nessa parada. O Afonso ainda falou do jurídico, né? Eu me lembro de alguém outro dia que citou um caso de o primeiro algoritmo que a gente fez foi de previsão às pessoas, propensão a pessoas que iam pedir demissão, que foi no RH. Então, assim, isso ilustra muito bem isso. Que eu queria pedir para vocês. Bom, primeiro, eu quero que o Daniel fale mais, que a gente sai atropelando aqui. O Daniel, queria muito que você contasse uma história para a gente, principalmente quando a gente fala de use case, de change management, como é que isso é, porque você usou no começo, você que falou a palavra cultura. Então, eu queria muito trazer você de novo para esse tema, pegar esse rabicho de change management de cultura, puder trazer um pouco disso para a gente. E aí a gente faz uma rodada, mais um de cada vez, para dar uma última mensagem, um último ponto sobre isso, para a gente fechar aí. Obrigado. Vou falar pouco, porque como eu falei lá atrás, eu não sou a estrela do show aqui. Estrelas são nossos 4 convidados e você, Fernando. Mas quando eu estava alinhando esse evento com o Afonso, eu vou repetir, Afonso, desculpa por falar uma coisa que você já sabe. O processo de change management, ele é um processo basicamente focado em pessoas, processos e atividades que você vai fazer com isso. Lembrem de uma coisa que é a máxima
que eu aprendi quando eu trabalhava na McKinsey, foi onde eu comecei minha carreira. Eu trabalhei 5 anos em consultoria e eu sei que isso é péssimo, pelo menos eu aprendi a fazer bons PowerPoints por causa disso, tá? Tem que ter alguma vantagem, né? As empresas estão no ponto A e miram no ponto B. Todo mundo sabe qual é o ponto B e todo mundo esquece de entender qual é o caminho entre o ponto A e o ponto B. A minha mensagem é: a viagem é mais importante que o destino. Saiba fazer uma boa viagem, selecionar pessoas certas, fazer quick wins, não tenta fazer Big Bang. Eu já trabalhei em mercado de RP, Big Bang não dá certo, ou se dá certo, você deixa tantos corpos pelo caminho que o seu projeto, que tinha tudo para dar certo, acaba dando errado. Então, se preocupa mais com a viagem, como você vai fazer esse processo transformacional dentro da empresa, do que o que é o processo em si. Isso exige pessoas boas para trabalhar, pessoas com soft skills extremamente flexíveis e adaptabilidade. Lembra que o ser humano ou a espécie que mais sobrevive não é a mais forte, é a mais adaptável. É isso, cara. Show! Agora eu vou pedir para cada um de vocês uma última recomendação de ir com fechamento. No fim, a gente já falou que eu estou olhando o chat aqui e tem muito mais comentários, perguntas sobre como que é essa certificação, perguntas, cadê o título do livro? E o time aqui, ó, Bruno, o pessoal já está respondendo, então no fim a gente está todo mundo não temos perguntas para o final. Então, por favor, fique à vontade para um fechamento de cada um de vocês aí. Eu começo? Bora? Bora. Gente, nossa, muito obrigado aí pelo convite, né, de novo, todo mundo que está assistindo também. Obrigado por ter ouvido aí a gente vir falar aí um monte de assunto. É sempre um prazer, tá? Tentar trazer um pouco de conhecimento, um pouco de auxílio aí para todo mundo. E até uma próxima. Bora, Gaioto. Você. Muito obrigado. Bom, quando a gente começou a pensar nesse bate-papo, né, eu comentei com a Bruna e com o time que 1 hora seria muito pouco, porque o assunto ele não se extingue com velocidade, tem muita coisa para a gente falar. Mas a mensagem que eu passo, que eu gostaria de deixar para todos é: está em nossas mãos poder ajudar, nem que seja um profissional. Então, quando alguém te manda no LinkedIn uma pergunta, quando alguém te pede um auxílio, quando pede uma indicação, e às vezes, né, eu recebo perguntas: por onde eu começo? A gente precisa dedicar um pouquinho de tempo para isso, né? Eu sei que não é uma obrigação de ninguém, mas me soa como um dever de ofício ou dever como ser humano. Então, a mensagem que eu sempre deixo é: análise de dados é um assunto totalmente cross-company, cross-industry, não importa onde você esteja, o que você faça, te trará um resultado diferente. Eu gosto muito do que o Afonso trouxe. Começa da área de dispensa que você tem, né? Enfermeiros hoje trabalham em empresas de saúde, né? Químicos trabalham em empresas analisando a melhor forma de você juntar um componente e criar um remédio. Pessoas especializadas em marketing acabam evoluindo para o digital marketing, né? Mudando de área. Então, tem muita coisa boa para fazer e tem espaço. E eu penso que todos nós temos um pouquinho de responsabilidade para apoiar as pessoas a impulsionar, desde que procurados, obviamente. Tá? Obrigado pela oportunidade, gente. É sempre bom conversar com vocês todos. Eu conheço vocês a longa data, alguns aqui há alguns anos, e é muito bom ver o crescimento de vocês. E o que vocês trouxeram é o que vocês fazem, não é da boca para fora. Eu sou testemunha viva da uma galera que está aqui, tá, gente? Então, é bom ouvi-los e considerar que tem espaço para a gente crescer. Show, obrigado, Gaioto. Thiago, contigo. O primeiro, obrigado. Segundo, eu vou falar, acho que eu falei para o Fernando e para a Bruna quando a gente conversou, né? É muito legal ter fóruns de debate técnico, né? Debater TensorFlow, PyTorch, H2O, descer o nível. Mas a gente tem pouquíssimas discussões de negócios sobre inteligência artificial e como implementar dentro das companhias. E para que a gente chegue no hype, para que as nossas empresas cheguem no hype, não é só o técnico, mas é saber a cultura, como o Daniel colocou aí, que acho que é muito bacana. Acho que minha contribuição vai na linha do Afonso e do Gaioto aí também, né?
esse negócio de ciência de dados é bacana, mas não é para mestres e doutores só não, tá? Trabalhar com dados é para todo mundo. Gosto da sua expressão, tá, galera? Eu brinco com as pessoas que, assim, serei data-driven quando até a moça da limpeza que faz tudo usar dados para tomar uma decisão. Enquanto eu não estiver aqui, a empresa não é data-driven 100%. Então, mensagem para todos, né? Ciência de dados é para todos, não só mestres e doutores. Precisamos disso para ter mais representatividade. Show, Thiago, 10. Elton, contigo. Opa, tava dificuldade aqui para tirar do mudo. Primeiramente, queria agradecer aí o convite mais uma vez, tá? Eu acho que, como todo mundo falou, a gente tem assunto aqui para esticar horas e horas aí, cada tema aí, subtema a gente vai se desdobrando, né? Tem ali vou deixar aí o meu contato, tá? No LinkedIn, que eu acho que mais do que só falar, etc e tal, eu já tenho esse trabalho aí de orientação no LinkedIn, as pessoas que me procuram aí, eu realmente gosto de ajudar, porque acho que é um profissional a mais e você pode fazer a diferença para esse profissional. Muda realmente a vida da pessoa, a pessoa engaja e passa a trabalhar com aquilo de uma forma diferente, enfim. Então, assim, deixo aí meu contato no LinkedIn, tá? Que é Elton Matos. Tem até um artigo que eu escrevi em 2019, era bem quando a gente estava elaborando toda a ementa e estrutura do curso de ciência de dados lá para Estácio. Então, assim, tem muito da pegada do dia a dia. Tá? Muita gente me procura e fala assim, o que estudar, Elton, para ser um cientista de dados? Estou fazendo, gente, 90% estou fazendo um curso de Python. Né? Sou um cientista de dados? Não. Calma, é uma jornada. Você está dando o primeiro passo. Então, assim, tem lá um pouco de informação aí também no LinkedIn. Não entendendo ainda, me adiciona, me manda uma mensagem e a gente bate um papo aí na medida do possível, tá, pessoal? Queria agradecer aí, tá? E só para complementar, dei uma pesquisada aqui, eu não errei muito não, falei que não era mais de 30, de fato, são 27 universidades só com estatística aqui no Brasil. Então, é um número aí que pode ser trabalhado. E só 3, se não me engane, 3 ou 4 são não federais, né? Não são particulares, na verdade. Show. Então, abraço, gente, pessoal. Elton, demais. Queria então fechar o evento agradecendo mais uma vez Afonso, Elton, Thiago, Gaioto, Daniel pela oportunidade aqui, H2O, por montar essa parada toda. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite, Tchau, gente. Valeu, Boa sorte. Sucesso a todos. Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço.